Bom, então hoje não é bom dia, hoje é boa tarde, apesar que eu não almocei ainda, então ainda é bom dia para mim, mas obrigado aí a todos aí que puderem ou que puderam estar conosco aqui junto. Estou muito feliz em saber que posso contar sempre com a ajuda de vocês, porque, como Deus fala, né? Quando tiver dois ou mais, eu estarei no meio de vocês. Então, com certeza, Ele está aqui no meio. Hoje nós vamos falar um tema que eu acredito que é muito importante para todos nós, não que os outros não tenham sido, tá? Mas toda vez que eu trago um tema primeiro para ler, para refletir, para analisar e depois compartilhar com vocês, com certeza isso tem me edificado muito, muito mesmo. E eu tenho compartilhado, como vocês têm compartilhado comigo também, tudo aquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. Porque hoje a palavra nos lembra de algo muito importante em tempos difíceis. Sim, Deus continua sendo o nosso refúgio, e como Ele é nosso refúgio, a nossa segurança e o nosso socorro. Tem momentos em que tudo ao nosso redor se aperta. Surgem ameaças, medo, notícias ruins e situações que parecem maiores do que nós. E é nesse momento que a mensagem de hoje vai nos lembrar que quando colocamos a nossa confiança em Deus, não estamos desamparados. E como nós sempre fazemos, antes efetivamente de ir para o primeiro bloco, vamos agradecer ao Pai mais uma vez essa oportunidade, fazendo uma simples oração, mas uma oração sim com poder e de agradecimento e gratidão. Pai, obrigado nesse momento por essa tarde, obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, tendo esse tempo de qualidade com o Senhor. O Senhor sabe do nosso coração, o Senhor sabe de todas as nossas vontades, todos os nossos anseios, mas o Senhor sabe também tudo que o Senhor tem preparado para nós. Que todos nós que estamos aqui e aqueles que vão ouvir essa gravação, saiba que para o Senhor nada é impossível, porque o Senhor está sempre cuidando de nós. Independente das circunstâncias do momento, o importante é que temos que crer não somente nas palavras, mas nas ações. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é não só entender a sua direção, mas também agir com base nela. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus é maravilhoso. Então vamos lá. O Deus que protege seu povo. E quem é esse povo? Estão aqui. Alguns deles estão aqui. E chegando mais. O texto de hoje vai nos mostrar que Deus continua protegendo, corrigindo, falando e livrando aqueles que confiam nele. Vamos agora para o primeiro bloco, e eu sempre me avisa, Sandro, coloque tudo do teu lado. Coloca água, coloco a Bíblia, coloco o devocional, mas poucos minutos antes, meu neto querido chegou aqui, quase fez uma mudança em toda a estrutura. Mas vamos lá. No primeiro bloco do nosso devocional, o Deus que protege seu povo, começa assim. Nos capítulos 17 a 19 do segundo livro de Reis, Israel sofre o juízo divino e é levado ao exílio pelos assírios devido à idolatria e desobediência persistente. Esse evento nos ensina que o pecado coletivo traz consequências sérias, mas também evidencia que a justiça de Deus é fiel e inseparável. Enquanto Israel é punido, Judá enfrenta ameaças externas, mas o Senhor continua a proteger aqueles que o buscam. O rei Ezequias se destaca ao confiar plenamente em Deus, diante da invasão assíria. Ele ora com sinceridade e humildade, buscando a direção divina e mostrando que a verdadeira liderança depende da intimidade com Deus, não apenas da força militar ou de estratégias humanas. E o que nós podemos comentar, né, sobre esse primeiro bloco, que mostrou que Israel sofria as consequências da desobediência e sendo levado ao exílio. O que esse trecho nos ensina? Primeiro, o começo do texto mostra algo sério. Escolhas erradas trazem consequências.
Israel insistiu por muito tempo em desobedecer a Deus. E chegou um momento em que essa desobediência trouxe dor e perda. Isso nos ensina que Deus é amoroso, mas também é santo. Ou seja, ele fala, ele alerta, ele corrige e chama ao arrependimento. Por isso, não podemos tratar a voz de Deus com descuido. Não, de forma alguma. Porque, fazendo a leitura desse primeiro bloco, onde isso toca em nós? Olhando, principalmente, que às vezes as pessoas querem o cuidado de Deus, mas não quer levar a sério aquilo que Deus está corrigindo. Qual seria o nosso jeito de pensar dentro de uma situação igual a essa? Escolhas erradas trazem consequências. Desobediência trouxe dor e perda. Não podemos tratar a voz de Deus com descuido. Isso colocando, e eu sempre coloco para vocês que esse quadro, que é o quadro seguinte, que se chama Confronto, antes até de mostrar a nossa leitura do primeiro bloco, aproveitando aí que tem algumas pessoas novas agora assistindo ao vivo, esse quadro Confronto, ele foi criado principalmente para que nós possamos despertar, todos nós podemos despertar, trazer a palavra para a vida real e ajudar quem ouve e se enxerga. Eu, quando comecei a fazer a montagem desse quadro, e percebi quanto ele fala diretamente comigo, porque é isso, a palavra é viva e a palavra é eficaz a partir do momento que nós entendemos que nós não estamos lendo nem estudando, nós estamos agindo e aplicando com base no que Deus está nos direcionando. É por isso que no quadro anterior, e ó, não foi, Deus é tão bom que ele sempre traz uma situação que não normalmente não é que eu faça anotação, mas olha como existe uma conexão. Quando falamos não podemos tratar a voz de Deus com descuido, isso vai exatamente dentro dessa linha. Quem ouve tem que se enxergar para poder aplicar. Então, como é que eu posso entender? E faço já uma pergunta para parar e pensar. Temos levado a sério aquilo que Deus vem mostrado ou temos adiado mudanças que precisamos fazer? Esse é um momento para refletir, pensar e, mais uma vez, Deus nos fala, nos mostra, nos direciona, mas cabe nós aplicarmos. Porque, trazendo um exemplo do dia a dia nosso, é como alguém que sabe que precisa ajustar uma área da vida, uma atitude, uma escolha ou uma postura, mas vai empurrando com a barriga, como se isso não fosse trazer consequência. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque eu leio e, ao mesmo tempo que eu leio, eu tenho mais um entendimento muito mais claro, né? E olha que eu já li essa passagem aqui pelo menos umas 2, 3 vezes, hoje, só hoje. Por quê, pessoal? Tem momentos que nós temos um jeito errado de pensar. Da seguinte forma, posso continuar do meu jeito que depois tudo se ajeita. Quantas vezes, quantos anos da minha vida eu fiz isso? Muitas vezes, muitos anos. Ah, eu preciso disso agora, depois eu me viro, depois dou um jeito. Tudo se ajeita depois. E Deus é tão maravilhoso que ele falava assim, Sandro, o jeito certo de você conduzir isso é preciso levar a sério a voz de Deus e corrigir o que ele está me mostrando. E isso, de fato, aconteceu ou está acontecendo. Porque, pessoal, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos falhas, e algumas vezes as falhas machucam, magoam a gente e outras pessoas. Mas é importante saber que isso não vai. Quando você se arrepende, mas se arrepende é o seguinte, né? Tudo que nós temos que fazer é crer no direcionamento que o Pai está nos dando. E como é que você tem essa certeza? Tendo esse relacionamento com Ele. Enquanto eu conhecia o Deus do falar, eu não agia da forma como eu deveria. A partir do momento que eu conheci o Deus do caminhar, aí mudou. Porque as minhas atitudes, as minhas posturas mudam porque eu estou relacionando com o Pai. Eu estou entendendo, para mim está sendo mais claro qual que é a direção que Ele está me colocando. Porque, veja bem, ó, a forma certa seria dizer o seguinte, Senhor,
Eu não quero endurecer o meu coração. Eu quero ouvir e obedecer. Vamos olhar isso até com uma forma de nós analisarmos o que nós estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. Guarde isso no coração. Vamos seguir em frente. Agora o texto vai nos mostrar o bloco 2, que fala o seguinte: em meio à ameaça, ainda existe um caminho seguro, que é buscar a Deus de verdade. Então vamos lá para o bloco 2. O bloco 2 traz o seguinte, inclusive o bloco 2 está me ajudando até na fonética. Olha só, bloco 2, bloco 3, estou treinando o meu linguajar. Bloco 2 fala o seguinte: o profeta Isaías desempenha papel crucial nesse contexto, transmitindo a palavra de Deus e garantindo que o povo compreendesse que a vitória não vinha de armamentos ou exércitos, mas da fidelidade divina. A resposta de Deus é imediata. O exército inimigo é derrotado e Jerusalém é protegida. Aqui aprendemos que a proteção divina se manifesta de maneira sobrenatural quando confiamos nele. Sim, esse bloco 2 ele mostra exatamente Ezequias, que é o rei Ezequias, confiando em Deus diante da ameaça da Síria e buscando ao Senhor com sinceridade. O que esse trecho nos diz, ou nos ensina? Aqui vemos um contraste muito bonito. Enquanto alguns se afastaram de Deus, Ezequias correu para ele. Diante da ameaça, ele não confiou primeiro na força humana. E olha que ele era o rei. Ele buscou ao Senhor. E isso nos ensina que quando a luta aperta, pessoal, a primeira reação certa é correr para Deus. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque em momentos de crise, o nosso coração pode correr para o medo, para o desespero ou para o impulso. Mas a palavra nos mostra outro caminho. Oração sincera e confiança em Deus, sempre. Oração sincera e confiança em Deus. Quando nós oramos com sinceridade, quando nós confiamos naquele que nos criou, nós podemos sim ir por uma linha que eu chamo de uma ponte natural para o confronto. Como eu coloquei para vocês, a leitura devocional e a gravação dela também deve ser usada para que a gente possa refletirmos sobre o que nós estamos fazendo, o que nós não estamos fazendo, mas principalmente para entender com mais clareza a voz do Senhor, a direção dele. Porque o devocional pode ser escutado em qualquer lugar, como a minha irmã Silvana está fazendo, em qualquer horário, como nós estamos aqui. Porque é isso, pessoal, quando a ameaça aumenta, a tendência do coração é se assustar. Mas o melhor lugar para correr continua sendo a presença do Pai. Nesse sentido, como é que nós podemos analisar as nossas atitudes em situações semelhantes a essa? Eu posso falar para vocês o seguinte: uma atitude errada é deixar o medo tomar conta e tentar resolver só na força humana. Muitos de nós fazemos ou já fizemos isso. Porque deixar o medo tomar conta é quase de uma forma automática. Quando a gente se vê numa situação difícil, numa situação que é algumas atitudes, algumas ações, mas tenha em mente que é o seguinte: o Pai nos mostra que a atitude certa para esse tipo de situação é buscar Ele primeiro, com sinceridade na oração. Não só peça ao Pai, compartilhe com Ele o momento que você está vivendo, mas compartilhe com fé, com confiança, sabendo que quem está escutando é a única pessoa que pode te ajudar. Mas se você passar com confiança e com sinceridade, não tenha dúvida disso. Por quê? Olha mesmo, vou trazer um exemplo aqui no nosso dia a dia. É como alguém que recebe uma notícia difícil, enfrenta uma pressão em casa, uma luta financeira ou um problema de saúde e já entra em pânico, sem antes derramar o coração diante de Deus. Isso traz para nós a seguinte linha: o Pai vai sempre colocar para nós, antes de se desesperar, eu quero buscar a tua presença. Isso é que nós temos que falar. Pai, antes de me desesperar, eu quero buscar a tua presença. Porque fazendo dessa forma, pessoal, que nós podemos refletir.
Quando a luta aperta, nós estamos correndo primeiro para o medo ou para Deus? Reflita, vamos refletir, porque é uma pergunta exatamente para isso. O devocional é para isso, para que a gente possa nos confrontarmos, olhar exatamente o que nós estamos fazendo. E com base exatamente dessa pergunta, e fazendo uma transição para o bloco 3, até aqui o texto mostrou a consequência da desobediência e o valor de buscar a Deus na hora da crise. Agora, ele nos lembra que a vitória não vem da força do homem, mas do agir do Senhor. Como? Vamos fazer a leitura do bloco 3. Fala o seguinte: além da proteção física, Deus oferece segurança espiritual por meio de advertências, profetas e sinais. Ele conduz seu povo, corrigindo, ensinando e preservando. Isso nos lembra que as crises e ameaças não são sinais de abandono, mas oportunidades de depender mais plenamente de Deus e reconhecer sua soberania. Esses capítulos nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé em tempos de dificuldade. Como Ezequias, somos chamados a buscar Deus com sinceridade e orar com fé e a confiar que Ele tem poder para nos livrar, mesmo quando tudo parece perdido. Nossa segurança e esperança vem de Sua presença constante. Sim, constante. Porque nesse texto aqui que nós acabamos de ler, mostra Isaías transmitindo a palavra de Deus e a derrota do exército inimigo. O que esse trecho está nos mostrando, ou que está nos ensinando? Esse trecho é muito forte, porque mostra que a segurança do povo não estava nos exércitos, nas armas ou nas estratégias. A segurança estava no Pai, em Deus. A resposta de Deus veio, o inimigo foi derrotado. Isso nos ensina algo importante. Há batalhas que não serão vencidas apenas pelo nosso esforço. Precisamos do agir do Senhor. Precisamos do agir de Deus. E isso não quer dizer que não vamos fazer a nossa parte. Fazemos sim, vamos fazer. Mas não colocamos a nossa esperança só naquilo que o homem pode fazer. Não, não colocamos a nossa esperança somente naquilo que nós podemos fazer. Isso é importante, pessoal. Porque quando nós colocamos toda a segurança só no natural, o coração vive sempre pesado. Como trabalhamos nossa mente nesses casos? Trazer mais para o nosso quadro aqui do confronto. Um pensamento errado nessa situação, se eu não conseguir controlar tudo, não vou ficar em paz. Mais uma vez, Sandrinho, quantas vezes você entendeu que você tinha que ter o controle de tudo? Quantas vezes você entendeu que as coisas só iriam acontecer se você estivesse ali na frente? Obrigado, pai, porque ele mostrou assim, Sandro, você tem que falar o seguinte: a minha paz não vem de controlar tudo, a minha paz vem de confiar em Deus. Isso é prova fiel, porque se nós olharmos aqui um exemplo da nossa vida real, é como alguém que tenta prever tudo, organizar tudo e segurar tudo, porque acha que só assim vai ter segurança. Mas a verdadeira segurança vem da presença e do agir do Pai. Não tenham dúvida disso, pessoal. Não tenham dúvida. Isso é muito importante refletirmos, porque o Pai espera de nós a seguinte linha de pensar: Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas a minha segurança está em Ti. Por isso que eu comentei para vocês, apesar de entender que não é errado pedir a Deus, eu, Sandro, comecei, ao invés de pedir a Deus, eu compartilho com Ele. Porque pedir para mim me dá uma linha que eu tenho que aguardar. É como se eu não tivesse que fazer a minha parte. Mas quando eu falo compartilhar, eu falo estamos juntos. Estamos juntos e a minha parte com certeza eu vou fazer, mas eu sei que a vitória só vai vir pelo agir de Deus.
porque não existe ninguém mais poderoso que o Pai. Podemos ser fortes em várias situações, mas Deus sabe a nossa fraqueza. Ele até sabe maior a nossa fraqueza do que nós mesmos, tá? Então, compartilhe com o Pai esse momento e tenha fé, tenha confiança. E saiba que todas as vitórias que até hoje você teve, não foi pela sua capacidade, não foi só pela sua força, foi pelo agir de Deus. É só você refletir. Só traga uma situação só que você já passou e eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que você só passou porque Deus agiu. Porque, ó, nossa paz tem dependido do nosso controle ou da nossa confiança em Deus? Isso muda tudo, pessoal. Quando nós fazemos essa pergunta para nós e colocamos a resposta, isso muda tudo. Dependendo de onde você está. Você está dependendo, a sua paz está dependendo do seu controle ou a sua paz depende da confiança em Deus? E isso posto, isso dito, vamos agora para a reta final. E agora vamos chegar no último bloco. Aqui o texto vai fechar mostrando que Deus não apenas protege, olha só, mas também responde à oração sincera de quem confia nele. Vamos lá, vamos fazer então a leitura do quarto e último bloco. Além disso, vemos que a oração verdadeira, acompanhada de fé, tem poder de transformar situações impossíveis. Por fim, Deus não apenas protege, mas também intervém de forma direta e poderosa, mostrando que nenhum plano humano pode frustrar sua vontade quando ele decide agir. Portanto, confie em Deus diante das crises e lembre-se que, mesmo cercado por inimigos e dificuldades, ele é seu escudo, sua força e sua proteção constante. Sim, constante, porque nessa parte final devocional, incluindo a verdade que Deus tem poder para nos livrar, mesmo quando tudo parece perdido. E dentro dessa leitura, o que nós podemos trazer, o que o trecho nos diz ou nos ensina? Esse trecho fala o seguinte: o fechamento da mensagem nos lembra que oração verdadeira não é discurso bonito, é coração derramado diante de Deus. Ezequias orou, confiou e colocou diante do Senhor aquilo que estava ameaçando o povo. E Deus respondeu. Isso nos ensina, sim, pessoal, que quando tudo parece perdido, ainda existe um caminho aberto. Oração com fé, confiança no Senhor, Deus continua tendo poder para intervir e mudar situações. Por quê? É do agir do Senhor ou de Deus que nós precisamos. Porque aquilo que o homem faz, e o homem pode fazer, sim, o homem pode fazer, mas Deus faz muito mais. Deus faz muito mais. Por isso, olhando a situação, quando tudo parece sem saída, ainda não acabou. Ainda podemos buscar a Deus. E como é que nós podemos buscar a Deus? Primeiramente, nós temos que mudar a nossa reação. A reação errada, nós não podemos se entregar ao desânimo e pensar que não há mais nada a fazer. Essa é uma reação errada. A reação certa é orar, confiar e continuar firme diante do Pai. Por quê? É só trazer um exemplo aqui, entendo muito cotidiano e com certeza ou vocês já passaram, ou viveram, ou vivem, ou estão passando, ou alguém próximo de você também já está passando ou passou. Porque é como alguém que olha para uma situação muito difícil e pensa, agora não tem mais jeito. Mas a palavra de hoje nos lembra que Deus pode agir até quando nós já não vemos saída. Sim, mediante essa situação, traga uma seguinte reação, que eu chamo a reação certa seria dizer o quê? Senhor, eu não quero me entregar ao desânimo. Eu quero colocar isso diante de ti e confiar no teu agir. Por quê, pessoal? Se nós nos deparamos com algo semelhante a isso, como nós estamos pensando, como nós estamos reagindo? Diante do que parece perdido, nós temos nos entregado ao desânimo ou nós temos levado isso a Deus em oração?
Eu posso falar para vocês que existem situações na minha vida, e isso acontece diariamente, que existem algumas lutas. E essas lutas, elas tiveram, de certa forma, descritas aqui nesses 4 blocos. A mensagem de hoje, para mim, ficou muito clara. Deus continua protegendo o seu povo, corrigindo o que precisa ser corrigido e livrando aqueles que confiam nele. Porque, olha só, como mensagem central no dia de hoje, eu posso trazer para vocês o seguinte: opa, eu tenho sim colocado para Deus todos os dias da minha vida que o Senhor é justo, que eu sou poderoso e que nós temos como único refúgio, principalmente no início da manhã, opa, mas hoje nós estamos à tarde. Então, o refúgio para aqueles que o buscam vai ser sempre a vitória, porque quando nós temos a confiança no Pai, a vitória é certa. Nós vimos que a segurança não está na nossa força, sim, mas no agir de Deus, no agir do Senhor. E vimos que a oração sincera continua sendo um caminho de livramento e confiança. Como eu consigo traduzir ou resumir o que nós falamos desses 4 blocos? No bloco 1, nós vimos que escolhas erradas trazem consequências e que precisamos levar a sério a voz de Deus. No bloco 2, vimos que em tempos de ameaça, o melhor lugar para correr é a presença do Pai. O bloco 3, vimos que a nossa segurança não está só na força humana, mas no agir do Senhor. E por último, no bloco 4, vimos que Deus responde à oração sincera e contínua, tendo poder para livrar. Isso posto, isso colocado, pessoal, como aplicação para a prática final, eu sempre trago esse bloco também, ou esse quadro, é importante refletir também que hoje não leve a sério aquilo que Deus já, ou melhor, leve a sério aquilo que Deus já está te mostrando. Na luta, corra primeiro para a direção dele, ou para a presença dele. Não coloque sua paz só no que você consegue controlar. E transforme sua aflição em oração diante de Deus. E trazendo para a aplicação do dia, ou da tarde de hoje, ou da noite de hoje, podemos colocar o seguinte: Senhor, em vez de alimentar o nosso medo, nós queremos buscar a tua presença, descansar na tua proteção. E é isso, pessoal. Mas vamos fazer a nossa oração de encerramento. Mais uma vez agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos deu, ou nos está dando, de estarmos aqui reunidos juntos, compartilhando esse tempo de qualidade, mas principalmente sabendo que todo dia, não é toda manhã nem toda tarde, todo dia Ele continua sendo justo, fiel e protetor, porque mesmo em tempos difíceis, a presença dele é contínua. Por isso, Pai, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, pela tua direção, pela tua proteção, pelo teu guardar, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E perdão, Pai, por muitas vezes não fazermos da forma como o Senhor tem nos ensinado, tem mostrado e direcionado. Perdão pelos nossos atos falhos, pela nossa ignorância em alguns momentos, pelas tomadas de decisões que não vão de acordo com a tua palavra e principalmente, Pai, por não agirmos mediante a tudo que temos recebido. E olhar sempre que tudo aquilo que o Senhor já nos entrega é algo grandioso, é algo bondoso, mas principalmente é algo de acordo com a nossa fé. Que possamos, sim, Pai, crescer nessa fé diariamente, sabemos que ela vem do Senhor, porque o Senhor traz para a gente uma direção, mas a direção ela só tem uma ação, e essa ação tem que ser feita por nós. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vou voltar aqui para encerrar aqui, Amém. ver aqui esse povo aqui maravilhoso que está dando prazer aí da presença e da companhia. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo pela presença de todos aí. Silvana, que você chegue, não chegue não, você vai chegar em casa tranquila, essa terra maravilhosa. Dá um beijão em todos aí, Silvana, todas as pessoas que nós amamos. Carla, obrigado, Carla. Obrigado mesmo pela tua presença, tá? Márcio, show de bola, cara. Obrigado também. Continue fazendo a sua turnê por São Paulo e sempre possível escute a palavra. Essa palavra realmente tem me tranquilizado, principalmente no trânsito de São Paulo, mas eu entendo que ela serve para qualquer lugar, qualquer horário.
Ivanete também é nossa, é uma das guerreiras também da manhã, da madrugada, também está firme e forte conosco aí. A Sandra também ela é a maior incentivadora e ela causa que eu estou aqui. Ela que começou tudo e com certeza Deus usou ela para que eu pudesse ter essa mudança na minha vida, mas principalmente eu tenho certeza que eu vou continuar porque eu tenho vocês próximos de mim, tá? Então, obrigado. Eu vou daqui a pouco disponibilizar lá no grupo. Assim que possível, assistam e compartilhem com aquelas pessoas que vocês entendem que pode ser, sim, ajudada como nós estamos sendo ajudados nesses momentos aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde, uma ótima noite e amanhã estaremos ao vivo aí às 5h21. Boa tarde. Fique com Deus, tá? Vamos Tudo de combinar. bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Obrigado,